Eu espero que esse vídeo seja marcante na sua história e que ele venha mudar completamente a sua forma de ver a Bíblia como um todo, atentando para os detalhes extremamente importantes e preciosos que as Escrituras nos oferecem. Bem, em Mateus 19, no último verso, diz assim: porém, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. É claro, o contexto aqui é diferente, porém, isso também se aplica no que a gente vai falar agora. Principalmente quando você começa a ver Paulo explicando em 1 Coríntios, capítulo 15, ele fala da ressurreição, é um dos capítulos mais ricos que tem, e ele fala ali do primeiro Adão e do último Adão, esse é Cristo Jesus, tá ok? Para chegar lá, toda essa trajetória passou na mente de Paulo. Tudo isso, eu queria passar para você coisas importantes, observações interessantes. Por exemplo, você já percebeu que nem sempre quem nasceu primeiro recebe a bênção da primogenitura? Por exemplo, você vai ver que um dos filhos de Judá, Zerá e Pérez, um deles nasce primeiro, recebe um cordãozinho no braço e a parteira diz, esse saiu primeiro, só que ele volta para dentro, o seu irmão sai primeiro e depois ele vai sair. Essas questões todas estão relacionadas com questões espirituais. Por exemplo, de um desses meninos sai a descendência, né, da onde são ascendentes de Cristo, de onde sai a descendência messiânica. Vamos lá. Coisas importantes. Primeira coisa que nós vemos é Adão. Mas antes de eu começar a falar de Adão, eu queria falar sobre isso aqui em cima, tá? Quase tudo isso, praticamente tudo está relacionado àquilo que Jesus fala com um judeu legítimo, um israelita chamado Nicodemos. Nicodemos, doutor da lei, conhecedor dos oráculos de Deus, entretanto, ao conversar com Jesus, Jesus fala com ele o seguinte. João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ou um dos principais. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então nós sabemos. Jesus respondeu e disse, olha a conversa de Jesus. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo isso, olhando para Nicodemos, dizendo, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele não pode nem ver e nem entrar no reino. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Não fica assustado, Nicodemos, que eu estou te dizendo que você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito. Porque na carne você tem todas as garantias que você pensa ter para acessar ao reino. Mas por enquanto você não pode nem sequer ver o reino, que está na sua frente o rei, e também não pode sequer entrar no reino. Por que Jesus fala de carne e de espírito? Qual é a conexão que Paulo faz disso também nas Escrituras, principalmente em Gálatas capítulo 4 e o capítulo 3 de Gálatas, você precisa ler. Isso é muito importante. Temos na playlist aqui um estudo completo da Epístola aos Gálatas. Muito importante você procurar ela aí, porque é uma explicação do início ao fim muito importante. Agora vamos lá. Vamos começar, já que você entende que a questão está relacionada em carne e espírito, e sobre as promessas que vão caindo sobre aquele que é o segundo, né? E eles passam a adquirir a bênção da primogenitura. Primeira coisa aqui, Adão e Eva, eles têm dois filhos. Os dois filhos são de Adão e de Eva. Assim a Bíblia diz que Adão coabitou com Eva e teve um filho chamado Caim, e depois ela coabitou e teve um filho chamado Abel. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Estou destacando isso porque tem algumas pessoas que, infelizmente, pegam, né? Aqui, ó, Gênesis 4. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem, né? E deu à luz a mais a seu irmão Abel. Veja bem, interessante, tá? Porque tem gente que, infelizmente, vai falar que o Caim é filho da serpente. Isso não é bíblico. Basta você abrir a sua Bíblia e conferir, tá ok? Eles confundem questões espirituais com questões naturais. Agora, vamos lá.
Caim é o filho mais velho, ele receberia a bênção da primogenitura, toda aquela glória do filho maior. Porém, Caim, ele era mau, ele era do maligno, ou seja, o seu coração era mau. Não que ele era filho do maligno, literalmente, mas espiritualmente, ele não se deu o direito de ser como Deus fala. O Senhor fala, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Você tem que dominar o pecado. Precisava dar ouvido ao Espírito Santo. Não é? Só que ele não fez isso. O que ele fez? Ele matou Abel. Abel é uma figura de Cristo. Abel foi o primeiro profeta que nós temos nas Escrituras. E ele morre, seu sangue derramado. A Bíblia fala que o sangue de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel. Isso não significa que o sangue de Abel não fale. Pelo contrário, que ele fale e fale muito bem. Porém, o de Cristo fala ainda melhor, porque aqui temos a sombra e a realidade. Cristo é a realidade de todas essas coisas que nós vamos ver aqui para trás. Geralmente, esses antepassados, eles falam ou profetizam alguma coisa a respeito de Cristo e do seu corpo, certo? Então nós temos aqui Caim. Como Caim matou Abel, então o Senhor proveu um substituto de Abel chamado Sete. Esse então recebe a bênção da primogenitura. Basta você ver as gerações de Adão no capítulo 5. Você vai ver que a geração está ligada com Sete, porque é a geração no Espírito, ou seja, aquele menino que andou segundo os caminhos do Senhor, que agradou a Deus. Primeira vez nós vemos o primogênito perdendo a primogenitura para o seu irmão mais novo. Mais à frente nós vamos ver os filhos de Abraão. Vai acontecer algo interessante. O primeiro filho na carne é chamado de Ismael, esse é filho de Agar. Eu destaquei aqui porque isso vai profetizar lá na frente, a qual nós vamos falar nesse vídeo ainda, se Deus permitir. Veja bem, Ismael é o filho de Agar, a egípcia, a qual Sara deu para Abraão porque ela se sentia velha. Na verdade, ela era velha. Então, ela dá Agar para que Abraão tivesse filho dela. Porém, o que acontece? Deus tinha prometido para Abraão que o filho da promessa seria de Sara. Então, Deus vai lá e fala isso para Abraão. Abraão, o filho da promessa é o filho de Sara. Então, o que vai acontecer? Apesar de Isaque, que é o filho de Sara, vir depois, Deus vira para Abraão e diz o seguinte: Abraão, me dê o seu filho. Oferece em holocausto o seu filho, o seu único filho. Esse único filho, embora ele tinha outro filho, quando se trata de promessa, a promessa estava sobre Isaque exclusivamente. Tá ok? Só para você ir ligando. E mais uma vez nós vemos o primogênito perdendo a primogenitura, né? O primogênito na carne perdendo a primogenitura por aquele que está ligado com a promessa de Deus, está relacionado com as coisas do Espírito. Isaque vai ter dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú também, a Bíblia diz que apesar dele ser o primogênito, eles eram gêmeos, ele nasceu primeiro, Jacó nasce segurando seu calcanhar, né? E aí o que vai acontecer? Esaú, a Bíblia diz que ele vendeu a sua primogenitura, ele desprezou, ele foi profano. A Bíblia diz que ele foi devasso, né? E aí o que acontece? Ele perde a primogenitura para o seu irmão Jacó. Você vai ver que esses que estão aqui embaixo, que são os segundos, estão em azul, porque eu estou destacando eles, colocando uniformemente, para que você entenda que isso está relacionado com as coisas de Deus, tá ok? Com um trabalho em que Deus está edificando Cristo e o seu corpo. Jacó, então, que é Israel, ele passa a ser eleito pela bênção da primogenitura, ele recebe esse privilégio. Jacó tem vários filhos. E se você lembrar, Jacó queria se casar com uma mulher chamada Raquel. Ele trabalha em prol de Raquel, a mulher que ele amava. Porém, ele foi enganado e acabou casando com Leia e depois teve que trabalhar de novo para conquistar Raquel. Lembra disso? Pois é, vamos pegar os dois primogênitos. O primogênito de Leia é Rúben. E aí também o primogênito na carne das 12 tribos. Já o primogênito de Raquel, que é a mulher a qual ele amava, era José. Você lembra para quem Jacó deu a primogenitura? Quem era o filho mais amado de Jacó? Quem ele amava mais do que todos os seus filhos? José, o primogênito de Raquel, porque no seu coração, Raquel na prática, Raquel é a mulher que ele amava, então José deveria ser o primogênito. Entretanto, eu creio que ele respeitaria a ordem de nascimento, porém Rúben vacilou muito, né? E perdeu esse direito de primogenitura, cai sobre José.
Agora, quando ele vai abençoar, no capítulo 49 de Gênesis, os seus filhos, ele evidentemente deveria começar pelo filho primogênito, e ele começa sobre o Rúben e vai na sequência. Porém, antes do capítulo 49, no capítulo 48, ele primeiro adota os filhos de José e ele faz o quê? Ele pega os seus dois filhos, Manassés e Efraim. O que ele vai fazer? Ele vai trocar as suas mãos. Isso é uma coisa linda. Jacó troca as suas mãos e ele abençoa o filho menor. José acha estranho e fala com seu pai Jacó: olha, não é assim não, a sua mão está trocada. Ele fala: não, a mão direita fica sobre o menor. Eu sei, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo, né? E aí ele abençoa e coloca Efraim à frente de Manassés, tornando-se então o líder das 12 tribos de Israel. Efraim se torna cabeça e passa a ter o direito de uso do nome do pai. Quem é o pai que acabou de adotar ele como filho legítimo? Jacó, Israel. Por isso, quando as 12 tribos se dividem em dois reinos, você tem no norte o reino de Israel, chamado na Bíblia de Casa de Israel, e você tem ao sul Casa de Judá. Por quê? Porque Judá não tinha o direito de usar o nome Israel, uma vez que Efraim, sendo cabeça, estava ao norte, tá ok? Vamos falar sobre isso mais à frente. Isso aqui é tudo muito rico. Coloquei alguma referência bíblica aqui, ó. Por quê? Porque Efraim vai profetizar depois dos gentios. Você vê aí 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, e Atos 15, verso 9 e verso 14, onde nós temos a compreensão exata de que Deus espalhou esse reino do norte entre as nações, desfez com a invasão assíria, e aí o que acontece? Deus vai coletar novamente esse povo para junto de si. Veja bem, para formar o corpo de Cristo. Não só os gentios, mas nós vamos ver à frente, judeus convertidos e gentios convertidos. Tá ok? Há uma falácia dizendo que judeu, quando ele se encontra com o Messias, ele não se converte, ele apenas se completa. Isso é um engano, isso é uma mentira, porque a Bíblia diz que os judeus, quando se encontram com o Messias, eles sim se convertem a Deus. Tá ok? Se você ler Efésios 2, vai ver que Jesus Cristo veio reconciliar ambos os povos com Deus, judeus e gentios. Se ele veio reconciliar, eles precisam ambos se converter ao Messias, e há outros textos dizendo disso. Vamos lá. Aqui nós temos o plano perfeito. Tudo começa em Adão. Agora, para quê? Para chegar no último Adão. Quem é o último Adão? Você vai ver as referências aqui. 1 Coríntios 15, versos 21, 22 e do verso 45 até o verso 49. Coisa muito rica para falar do primeiro Adão, que é aquele lá, coloquei ele aqui, e do último Adão, que é Jesus. Tá ok? Também Romanos 5, do verso 12 ao verso 21. Faça suas anotações aí. Veja bem, você tem o primeiro homem, que é Adão, e tem o segundo, que é o segundo homem. Eu coloquei Adão aqui, mas no texto grego está antropos. Então tá lá, não é segundo Adão da seguinte forma, como se tivesse terceiro, quarto e quinto. Esse é o último Adão, tá ok? Então você vê Jesus aqui. A Bíblia diz que todos morrem em Adão, no primeiro Adão. Mas por causa do pecado dele. Mas por causa da vitória de Cristo, todos nós temos acesso à vida eterna. E isso pela ressurreição dentre os mortos. Todo esse projeto de Deus começa aqui quando Deus dá a promessa de que da semente da mulher nasceria um. Esse é Cristo. Irmãos, essa história daqui para lá abrange muita coisa importante, muita coisa fundamental. Porque tudo que Deus tolerou do seu povo, estou falando de tolerar mesmo, de não esmagar o povo. Tudo que ele tolerou dos seus pecados, das suas abominações, foi até que viesse Cristo Jesus. A partir daqui, tudo se converge nele, o tabernáculo converge nele, as leis se convergem nele, toda a trajetória do seu povo, mesmo antes de Israel. Lembre-se que o povo de Deus não começa em Israel. Ela começa aqui, ó, Abel, Sete, dos justos da Escritura. Você tem Noé, você tem Enos, você tem Enoque, você tem Sem, você tem o próprio Abraão, você vai ter muitos homens e o próprio Isaac, que vem antes de existir Israel, né?
partir de Jacó que você começa a formação de um povo. Mas já havia o povo de Deus. Isso é necessário entendermos. Todo esse povo de Deus, desde o início até o fim da história, todos eles, como diz Hebreus 11, estão aguardando para que eles, sem nós, não pudessem ser aperfeiçoados. Todos seremos aperfeiçoados juntos, formando um só corpo, o mesmo povo de Deus, a qual nós chamamos hoje de igreja. Mas essa é uma nomenclatura. Nós sabemos que a igreja é o Israel de Deus, o Israel espiritual, o novo Israel. Ele é formado de quê? Ele exclui o Israel na carne? Não. O que acontece? Aqui nós tínhamos o Israel na carne como uma figura, certo? Como uma sombra. Aqui nós temos o Israel espiritual como uma realidade bíblica. O que quer dizer isso? Hoje, depois da vinda de Cristo, para ter acesso a Deus não é pelo tabernáculo, mas é por meio de Jesus. E aí o que acontece? Tanto o judeu quanto o gentil precisam se converter a Cristo. Toda essa trajetória que foi acontecendo, veja bem que aqui você tem o primeiro homem e aqui você tem o segundo homem. O primeiro da terra é terreno, o segundo é do céu. É assim que a Bíblia diz, porque o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja bem, e ele veio e deu vitória lá na cruz para nós, para todos nós. Agora, o povo de Deus, ele não está limitado a um território. Eu digo isso porque tem pessoas que têm verdadeiramente uma idolatria. Por exemplo, se você ler, e leia, por favor, leia. Tem até um vídeo nesse canal explicando Gálatas 4, do verso 22 ao verso 31. Anote, meu irmão, Gálatas 4, 22 a 31. Faça um desenho, né, uma tabela para você entender espiritualmente tudo que Paulo está dizendo. Ele é tão didático que fica muito claro, fica evidente o que ele está dizendo. Ele diz o seguinte, que eu coloquei Antigo Testamento e Novo Testamento, mas nós vamos ler Antiga Aliança e Nova Aliança, tá ok? Só para ficar simples, para não ocupar muito lugar no espaço, no quadro. Então você tem aqui Antiga Aliança e Nova Aliança. A Antiga Aliança é representada por Agar. Olha o que Paulo está revelando para nós. Só que Agar, quem é o filho de Agar? Ismael. Ele diz que Abraão teve dois filhos, um da escrava, que é Agar, escrava, que é a serva, e aí esse filho é Ismael, gerando filhos para a servidão. E ele diz que essa é a Jerusalém atual, a Jerusalém que agora existe. Aí depois ele diz o seguinte, que está representando o Monte Sinai, que é o monte da Antiga Aliança. Agora ele diz que a outra é Sara, teve um filho chamado Isaac, esse é o filho da promessa. Veja bem, o monte que representa Sara é o Monte Sião, está em Hebreus, tá ok? Agora o que vai acontecer? Já ao invés de Agar, é Sara. A Sara é representada pela Nova Jerusalém, Nova Aliança, Nova Jerusalém, e ela é a que teve o filho da promessa, esse é Isaac. Isso aqui é fundamental para nós entendermos. Também se você pegar aqui Mateus capítulo 21, verso 43. Olha o que aconteceu aqui, ó. O que Jesus diz? Ele fala o seguinte, deixa eu pegar aqui o texto para a gente ler, porque é importantíssimo, ó. Portanto, eu vos digo, Mateus 21, 43, que o reino de Deus vos será tirado e será dado a outra nação, para que dê os seus frutos. O reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado para uma outra nação. Quem é essa nação? Qual Pedro diz aqui, ó, 1 Pedro 2, 9 e 10. Olha que interessante. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vamos lá. Diz assim, ó, mas você que está me ouvindo, que recebeu Jesus, não importa se você é judeu ou gentil, vocês formam uma só nação, um só povo. Mas vocês são a geração eleita, o sacerdócio real. Por que ele está falando dessa expressão? Porque lá em Êxodo 19, no verso 5 e 6, Deus fez essa proposta para Israel.
Só que naquele mesmo momento em que Deus estava fazendo aliança com eles, eles não foram fiéis a Deus e fizeram um bezerro de ouro. Então ele fala, mas vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Essa nação que Jesus disse que o reino vai ser tirado de vocês, Israel na carne, e vai ser dado para uma nação, espírito, para que dê os seus frutos. Mas só dá fruto quem está ligado em Cristo. Entende agora? Ele fala assim, mas vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que em outro tempo não eram povo. Vocês não eram povo. Mas agora sois de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ele está fazendo a conexão linda, que Paulo também faz, Pedro está fazendo aqui, com Osés capítulo 1. Basta você conhecer um pouco sobre a questão das duas casas de Israel, o ensino dos dois povos, né? A qual na verdade é um povo só, e nós entendemos agora essa conexão que ele está fazendo com o nome dos filhos de Oséias. Agora, ele está falando o seguinte, vocês são a nação santa. Por que ele está fazendo essa conexão? Jesus tinha falado sobre isso um pouco antes. Olha que interessante. Aqui, ó. Mateus capítulo 8, verso 10. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Quem são esses que estão vindo do Oriente e do Ocidente? O povo de Efraim, que foi espalhado. Quando eu falo Efraim, não a tribo de Efraim apenas, mas todas as 10 tribos do norte que foram espalhadas, né? Espiritualmente, não tem nada relacionado a carne e sangue, irmão. Entenda bem, eles não vão voltar pelo sangue. Não é isso, porque tem um pouco do seu DNA. Porque senão, quando eu me converto, meu irmão, a minha irmã, meu pai, né, minha mãe, todos têm que ser salvos, porque todos têm o mesmo sangue. Não é isso, é espiritual. Então ele fala, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ó, eles vão vir do Oriente e do Ocidente e vão se sentar com Abraão, com os patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó, por causa da promessa do reino. Ó, no reino dos céus. Ele não está falando no reino nos céus, mas reino dos céus. Vocês vão se sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Muitos que estão vindo de vários lugares do mundo. E os filhos do reino. Com quem que Jesus está dizendo? Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, Jesus está mais à frente parafraseando o que ele acabou de dizer, quando ele diz aqui em Mateus capítulo 21, no verso 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação para que dê os seus frutos. Tá ok? Esse povo de Deus que ele está falando, vocês não estão trabalhando da maneira que deveriam dar frutos, como foi a proposta da primeira aliança, vocês não foram fiéis. Agora há uma nova aliança, querem continuar conectados? Creiam em mim. Jesus fala, vocês não creem em Moisés, porque Moisés falou de mim, mas vocês não o escutam, né? Agora olha que interessante mais um detalhe. Você vê que também a terra foi feita primeiro, mas Deus tem a proposta de uma nova terra. De novo, né? A primogênita aqui, ó. O céu foi feito, mas agora um novo céu. Jerusalém, mas agora uma nova. Nós aguardamos a cidade santa que desce do céu. Essa cidade santa é a nova Jerusalém. Eu vejo muitos crentes idolatrando literalmente a cidade de Jerusalém atual, o povo de Israel literal. Você pergunta assim, quem é a nação santa? Sabe o que eles dizem? Israel. E está errado, a nação santa é a igreja. A igreja é Israel de Deus, tá certo? E aí você precisa entender essas coisas, entender que quando nós estamos, Deus não faz acepção de pessoas. Paulo diz, Deus rejeitou seu povo? Não, eu sou israelita, da tribo de Benjamim, ou seja, a tribo onde ficava a cidade de Jerusalém. Paulo é benjamita. Né? Então ele fala, e eu estou aqui, eu estou firme, por quê? Porque ele converteu. Uma vez que ele converteu a Cristo, ele está falando o seguinte, eu estou ligado em Cristo. Descendência de Abraão aqui, não na carne,
A descendência na carne representa Agar, se não receber Jesus. Quando recebe Jesus, aí sim, se torna legitimamente da promessa, filho da promessa. Descendência de Abraão pela fé. Leia Gálatas 3, do verso 7 até o verso 29. E depois não deixa de ler não, Gálatas 4, 22 a 31. Tá ok? Meus irmãos queridos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu não sei se passei informações muito rápidas, mas eu tenho certeza que para muitos irmãos esse vídeo vai ser um divisor de águas, vai ampliar muito a mente de vocês para assuntos importantes, principalmente para conseguir conectar do início ao fim um plano importante de Deus para estabelecer a cabeça e o corpo, né, do seu Filho amado e o seu reino sobre nós. Tá ok? Eu vou deixar esse quadro para você tirar aquele print. Muito obrigado por tudo, pelas orações. E eu peço a você que nos ajude a divulgar esses estudos para muitas e muitas pessoas. O pouquinho que você fizer nos ajuda demais, tá ok? Lembre de orar por nós e muito obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.